vitória do São Paulo ontem para cima do São Bernardo. Ufa, finalmente o São Paulo venceu aí esse jogo que tinha que vencer, né? Depois da estreia horrível contra a equipe do Mirassol, o jogo de ontem era obrigatório vencer. Aí jogando em casa, São Paulo depois de meses aí voltando a jogar no seu estádio, clima tenso, né? Clima nada legal, aí clima tenso, de pressão, cobrança em relação à parte política aí do São Paulo. Então o time tinha que dar uma resposta ontem e deu, vencendo a partida e conquistando os 3 pontos que eram obrigatórios, né? Obrigatórios aí. O campo não estava legal por conta da chuva, né? Não por conta do gramado, né? Chovendo muito, cara. O primeiro tempo, acho que pode-se dizer que não teve jogo, né? Basicamente não teve jogo no primeiro tempo porque o gramado estava encharcado, né, cara? Tipo assim, os jogadores dava o passe, a bola parava no meio, né? Então, tipo assim, muito, muito ruim mesmo. Segundo tempo já parou um pouco a chuva, né? E o gramado ficou um pouco melhor, né? Então a bola começou a rolar um pouco mais, o jogo começou a acontecer, né? De fato, na segunda etapa, onde o São Paulo melhorou em relação ao primeiro tempo. E conseguimos, né, fazer o gol aí com o Luciano, um golaço, tá? Baita de uma finalização do Luciano para fazer 1-0 aí pro time do São Paulo e decidiu o jogo porque ele é o jogador mais decisivo do São Paulo. Você pode achar, não, eu gosto mais do Caleri, eu gosto mais do Lucas, gosto mais de não sei o quê. Pode gostar de quem você quiser. O mais decisivo do elenco é ele e ponto final, né? De novo, ele aparecendo, saindo do banco para resolver o jogo aí pro São Paulo. O jogador mais decisivo do São Paulo é ele, isso aí, de forma tranquila, né? De forma tranquila aí, foi um baita de um golaço, né? Pô, tinha 500 jogadores de amarelo ali do São Bernardo tampando ali o gol, irmão. Ele só deu uma chapada, né? Ali onde não tinha o que fazer, o goleirão não tinha o que fazer ali e foi um bonito gol do Luciano para dar vitória pro time do São Paulo, né? Assim, rapaziada, é o segundo jogo da temporada e a gente tem que, assim, automaticamente, por ser o segundo jogo da temporada, a gente já tem que dar uma medida na expectativa ali em relação ao que a gente vai ver no jogo, porque é só o segundo jogo do ano, teve 5 dias de pré-temporada, os jogadores voltaram de férias, treinaram 5 dias, aí já estão tendo que jogar, né? Então, fisicamente ainda ninguém tá na ponta dos cacos, 100% ainda estão sem ritmo de jogo, então só por isso já tem que dosar um pouco aí a expectativa em relação ao time. Fora que ontem, né, tinha outro agravante que foi a questão do campo estar encharcado, né, o que prejudicou muito aí o jogo, especialmente São Paulo, porque evidentemente o São Bernardo jogando fora de casa, irmão, os caras vêm jogar pelo empate, para não perder. Então, quanto pior o gramado tiver, quanto menos jogo tiver, melhor para o São Bernardo, né, e pior para o São Paulo, né, que joga com a bola, jogando em casa aí, né, que estava ali pressionando, buscando ali o gol, porque tinha que vencer de qualquer maneira. Então, evidentemente que foi pior para o São Paulo. Então, ainda tinha esse agravante de ter um gramado muito ruim, né, por conta da chuva, né? O gramado do Morumbi é espetacular, um dos melhores do Brasil, mas por conta da chuva estava numa situação bem ruim, né? Então, pegando aí o todo, achei que foi um jogo ok do São Paulo, né? Com todas as ressalvas aí que eu falei. Acho que foi um jogo ok. Fiquei com a impressão de que, assim, se o gramado não tivesse tão ruim como estava, o São Paulo poderia ter feito mais. Eu fiquei com essa sensação, né? Porque quando o gramado melhora no segundo tempo, o time automaticamente melhora e consegue jogar melhor ali, né? Que foi o segundo tempo, em comparação ao primeiro. Aí, né? Então, achei que foi um jogo ok do São Paulo, né? Como eu falei, com todas as ressalvas aí, e foi o suficiente para vencer o São Bernardo aí por 1-0, né? E eu falei que foi uma atuação ok do São Paulo, aí achei que todo mundo também foi ok. Ninguém se destacou muito e não achei também que ninguém jogou mal, né? Achei que foi todo mundo ali nota 6, 6,5, né? Rafael fez ali umas 2 defesas importantes, né? Também foi bem. O Cédric Soares, ok. A Arboleda Sabino aí, ok. O Wendel também, ok. Vi algumas pessoas criticando o Wendel aí, cara. Eu não achei que ele jogou mal de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Eu achei que foi ok. Também, né? Achei mais pro lado positivo do que negativo. Pablo Maia, ok. Danielzinho jogou bem, né? Eu acho que foi o melhor em campo. Acho que foi o jogador que
que foi mais regular durante o jogo aí, né, cara? Então, gostei bastante do Danielzinho. Jogou bem, achei que foi o melhor em campo. Luca, de um lado, ok. Ferreirinha do outro lado, ok. Lucas também, ok. E Tapia foi mais abaixo, né? Eu falei que foi um jogo ok de todo mundo, né? O Tapia foi um ok negativo, né? Participou muito pouco, né? Quando pegou na bola ali, né? Não conseguiu fazer nada, bem mal. E o Danielzinho foi bem, né? Então acho que, né, o positivo do jogo foi o Danielzinho, o negativo foi o Tapia, né? Então é isso sobre os jogadores aí do São Paulo, né? Entrou no segundo tempo o Nicolas, que achei que entrou bem ali. Bobadilha também ok. O Paulinho ok, Caleri também ok, né? O Caleri voltando depois de 9 meses, não dá nem pra cobrar muito dele. E o Luciano foi bem porque acabou decidindo o jogo aí com um golaço, né? Com um bonito gol aí, né? Agora, só um detalhe que é importante, né, cara? Assim, o Tapia é esforçado, briga por toda a bola, toda aquela coisa que a gente sabe. Agora, o Tapia, né? Aí tá no 100%. E tu vê o Caleri voltando depois de 9 meses, cara, tipo assim, é uma diferença abissal, né? Em todos os aspectos, né? Tipo assim, tu vê quando o Caleri pega na bola, é uma diferença abissal. Mesmo o Caleri 9 meses fora, né? O Tapia é um jogador esforçado, briga por toda a bola, carrinho, luta com todo mundo, aquela coisa que a gente já conhece do Tapia. Agora, mesmo o Caleri 9 meses fora, é uma diferença grande dos dois em campo, hein? Rapaz, uma diferença grande aí dos dois em campo. Só pra gente fechar aqui o assunto do time, né? Um ponto que me chamou a atenção, não sei se eu tô vendo coisa, né? Mas eu achei o Lucas, né? Um pouco melhor fisicamente do que tinha sido contra o Mirassol e dos últimos jogos dele também no ano passado. Achei que ele estava mais leve, falando mais da parte física, né, na questão de mobilidade aí do Lucas. Não foi que ele jogou pra cacete, não, nada disso, mas fisicamente achei ele um pouco melhor, mais leve aí, mais ágil, com um pouco mais de mobilidade, né? Pelo menos foi o que eu achei, né? Não sei, né, qual a opinião de vocês, mas foi uma impressão que eu tive em relação ao Lucas nesse jogo aí de ontem, né? Mas enfim, é isso. Vitória importante, 3 pontos, né? Hoje tem a questão da votação do impeachment e depois disso focar no majestoso. Domingo tem Corinthians e São Paulo lá em Itaquera, né? Clássico sempre difícil, então vamos para cima aí, tá bom?